Então o PT levou uma cacetada nessa eleição exatamente por causa disso. A eleição de São Paulo, todo mundo sabe que ela é mais importante como eleição de prefeitura do Brasil, porque quase todo prefeito, esse quase não sei nem porque eu estou dizendo quase todo prefeito, nem sei para que dizer quase, tenta ser presidente logo depois. São Paulo, por outro lado, é famosa como um cemitério de carreiras políticas, né? Todo mundo vem aqui, fica 2 anos na prefeitura, no máximo vira governador logo depois, mas já quer virar presidente, e ela é famosa por ter enterrado todas as carreiras. A carreira do Dória não conseguiu nem, sei lá, tentar ser presidente, já desistiu de antemão e foi embora. Falou assim, a política não é mais para mim. Mas vocês viram onde o Boulos ganhou? Porque o Boulos, assim, todo mundo associa, né, a pobreza, a periferia, não sei mais o quê. E o Boulos ganhou em bairro nobre. A grande verdade é que ele ganhou principalmente em bairro nobre, a extrema periferia e bairro nobre. E no final das contas, o PT na esquerda está perdendo muitas prefeituras por partido. Olha lá. O Guilherme, olha onde que o Boulos ganhou. Né? Boulos ganhou na região central de São Paulo, basicamente Faria Lima, Bairro Nobre, Vila Mariana, Vila Madalena, Pinheiros, não sei mais o que, acho que até Higienópolis, se duvidar, o Boulos ganhou. E na extrema periferia da Zona Leste, Zona Sul, não. Em compensação, né, o PT está perdendo periferia. Décio, conta aí pra gente, qual que é a sua análise em relação a isso? Na verdade, o socialismo é um fetiche de rico. E outra coisa, tem um segundo fenômeno também, que a elite brasileira, a elite oligárquica, digamos assim, que faz parte do establishment, ela vota na esquerda. Então, eu acho que essa divisão ela é muito honesta no Brasil inteiro. Aqui, eu sou de Vitória, Espírito Santo. A deputada do PSOL foi vereadora e depois deputada, uma deputada aqui do estado. A votação dela é mais expressiva nos bairros nobres. Porque a grande realidade, Flávio e Serrão, é que quem vive na periferia deseja prosperar. E essas pessoas já identificaram que essa elite burocrática não permite qualquer tipo de movimentação social. A população, aonde o socialismo chega, a população recebe mais pobreza. E os exemplos hoje pelo mundo, eles circulam pelas redes sociais. Hoje todo mundo tem acesso a um telefone celular, as pessoas estão enxergando o que está acontecendo na Venezuela, as pessoas estão enxergando, viram a experiência cubana, inclusive agora está todo mundo no escuro, né? Em Cuba, democraticamente no escuro. Então, assim, é uma tendência que a pessoa que esteja numa situação de vulnerabilidade deseje sair dela. E não existe saída dessa situação pelo socialismo. Eu acho que esse recado ficou muito claro nessas eleições. E a prova disso é que aonde o partido do PSOL, né, o partido do Boulos, tinha prefeituras, perderam. Hoje o PSOL não tem nenhuma prefeitura, graças a Deus. Isso é um sinal de reação dessa população que já enxergou o fracasso desse modelo que deu errado desde que surgiu. Já está mais de um século dando errado e é assustador que num país como o nosso essas ideias ainda existam e que tenham pessoas que professem esse tipo de ideia, ideias do século XIX que deram errado no século XX e que estão se arrastando para o século XXI. E o Brasil deu uma resposta. Eu acho que essas eleições elas comunicaram de forma muito clara o que a população brasileira quer e aquilo que a população não quer. Flávio Morgenstein. Serrão, eu te vi fazendo uma análise ali no primeiro turno sobre por que tem essa situação aí, né, que o Darcy acabou de explicar para a gente. Queria ver sua análise agora sobre essa questão, às vezes meio política, às vezes meio econômica, às vezes meio de puro nojinho, que explica essa situação aí do nosso segundo turno. Conta aí pra gente, Serrão. Olha, tem várias explicações criativas para esse resultado dessa eleição 2024. O mais interessante deles é uma coisa que a gente não pode ser poliana, mas é um dado muito positivo. O protagonismo da chamada direita conservadora liberal, protagonismo da militância. Isso foi a coisa mais bacana que teve nessa eleição.
não teve cacique, não teve ordem de ninguém, foram as pessoas do bem, honestas, que querem mudança estrutural, que se manifestaram e tiveram bom resultado para o voto. Elegemos vereadores mais jovens, com melhor qualidade, prefeitos, vamos ser assim otimistas, menos ruins do que em eleições anteriores. Então, esse é um dado bom. Outro dado positivo, a esquerda conseguiu se desmoralizar bastante no Brasil em função do desgaste de Luiz Inácio Lula da Silva. O PT, então, nem se fala. Porque qual é o problema do PT em eleição municipal? O PT é muito ruim de gestão e as pessoas estão cansadas de gestão péssima. Então, o PT levou uma cacetada nessa eleição exatamente por causa disso. Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo apontado aí como perdedor, mas não, isso é natural, era previsível que isso acontecesse. O presidente não consegue segurar nem a onda dele, está caindo até de banquinho lá no Palácio da Alvorada. Imagina se ele vai segurar uma eleição municipal. Então, jogar a culpa nele não é justo, não é fácil. Boulos é outro ponto. O Boulos perdeu a eleição de maneira acachapante. Mas veja, Boulos, do ponto de vista pessoal, não sai tão mal assim dessa eleição. Ele fez uma campanha como tem que ser feita, sobretudo no segundo turno. A reta final de campanha dele foi muito correta. O que pesou? Pesou a máquina. E pesou um outro fator que o PT também... O PT exagerou na dose. Se lembra, o PT esculhambou demais nas últimas eleições, destruiu a imagem do Jair Bolsonaro. E agora o PT experimentou o que é a destruição da imagem do candidato dele. Aconteceu com o Boulos a mesma coisa. Levou paulada e não conseguiu se recuperar. Olha, aquela imagem emblemática do Pablo Marçal mostrando para ele a carteira de trabalho, aquilo destruiu o Guilherme Boulos e não permitiu que ele se levantasse mais. Então, tentar fabricar o Boulos Paz e Amor, bonitinho e tal, ele até tentou, mas esse personagem não combina com a realidade. Tanto que o pessoal perdeu a eleição, o Ricardo Nunes ganhou de goleada e hoje o Boulos prometeu na campanha, né, que se ele ganhasse não haveria mais invasões em São Paulo. Pois é, ele perdeu, já teve 2 invasões hoje de manhã de prédios em São Paulo. Então, Petelândia, Pissolândia, vai para Cuba que o pariu. Não poderia dizer melhor, né? É uma ameaça isso. Pode falar, Darcy. Então, só um detalhe acerca dessa leitura do Serrão sobre o Guilherme Boulos que eu acho importante a gente apontar. Em 2020, Guilherme Boulos teve 40,65% dos votos no segundo turno, perdendo para o Mauro Covas. Agora, em 2024, teve 40,62%, praticamente repetiu a derrota. Contudo, se fizermos uma análise política franca, honesta, a gente vai dizer, existe um teto para o Guilherme Boulos em São Paulo, é verdade, mas também existe uma consolidação de votos. E isso pode significar um representante da esquerda numa cadeira do Senado, das duas que serão disputadas em 26. Então, é um dado que a gente precisa analisar, porque existe aí uma consolidação de um eleitorado para o Guilherme Boulos, apesar da derrota. Essa leitura precisa ficar registrada. Fala, Serrão. Candidatíssimo ao Senado em 2026. É um nome que não pode ser subestimado. Ele tem um eleitorado pessoal dele. É que a disputa agora foi muito circunstancial. Falou mais alto a máquina da Prefeitura de São Paulo, todos os apoios que o Ricardo Nunes teve políticos. O peso do governador de São Paulo nessa eleição foi muito grande. Tarcísio é vencedor dessa eleição, sim. Cuidado com as críticas que se faça a ele. E o Tarcísio não é da direita. Não, não é. O Tarcísio é de centro. E não vamos levar a mal esse fato. Vamos levar isso aí com toda calma, muita calma. Ele venceu em 96% dos municípios em que ele apoiou o candidato. Ele é um grande vencedor nessa eleição municipal no estado de São Paulo. A máquina estatal funcionou, a máquina do governador operou, a máquina do Kassab Companhia Limitada também estava ali junto. Então a gente tem que entender esse contexto e pensar que a gente tem que ser hoje uma direita liberal conservadora, inteligente, estratégica,
fazedora de proposta concreta para ser realizada. Esse é que é o segredo. E não ficar criando treta, briga com o amiguinho do lado, com aquele que pode ser seu aliado. Chega, para de inventar inimigo, que a gente não precisa de mais inimigo do que a gente já tem. Essa tem que ser a inteligência que a gente precisa ter agora. Serrão, muito obrigado por essa bronca que está entalada na garganta de metade da direita brasileira, enquanto que a outra metade está precisando ouvir esta bronca, né? Quero só fazer uma análise muito rapidíssima aqui sobre a questão Boulos. O Boulos, ele é entendido como radical. Aí fica todo mundo, eu vejo essas análises na grande mídia, perguntando, ora, mas o Lula... Bom, a cidade de São Paulo vota no Lula, mas não vota no Boulos. Quer dizer, o Boulos tem mais ou menos as mesmas propostas do Lula. É difícil você pensar no que os dois discordariam em qualquer assunto. Inclusive, os dois torcem para o mesmo time, os dois, sei lá, devem ter o mesmo prato preferido. Os dois são idênticos. Até o corte de cabelo e a barba do Boulos é uma imitação óbvia do Lula. Agora, o Boulos, ele realmente tem uma imagem associada a radicalismo, enquanto o Lula passou pelo processo Duda Mendonça. Só que as pessoas não estão calculando isso. Eu achei importante isso que vocês dois falaram, né? Todo mundo nesse oba-oba, a direita ganhou. Não, no primeiro lugar, a direita não ganhou porcaria nenhuma. Quem ganhou foi o Centrão. Segundo lugar, esses números apresentados aí para vocês são importantes. O Boulos está crescendo. Essa eleição não foi uma derrota para ele. Ele sabe que ele não vai ganhar a prefeitura de São Paulo. Ninguém levava aquele negócio a sério. Mas ele está conquistando terreno o tempo todo, e agora tudo de terninho, aparecendo na Faria Lima, com o escritório na Alameda Franca, conversando com Cicassos, até conversando com o Pablo Marçal, entendeu? Esta eleição, sim, foi uma vitória para o Boulos, apesar de ele não ter conquistado a prefeitura de São Paulo. Tal como, sei lá, o Haddad não perdeu. Quando ele perdeu a prefeitura, não perdeu, ele cresceu, virou ministro, entendeu? Assim, eleitoralmente esses caras estão fracos, mas como peças, né, do sistema, eles são muito grandes. Deixa eu só deixar um recado aqui, ó, temos 4.700 telas nos assistindo só no YouTube. Queria agradecer a todo mundo. Não sei se a gente já conseguiu voltar aqui para o X, né, que a gente estava com uma dificuldade enorme, mas quero pedir para cada um de vocês aqui, ó, dê uma curtida, comente, compartilhe, coloque no grupo de Zap, se você quiser, tira um print ali da tela, deixe o link para as pessoas saberem que o Braddock Morning está aqui, porque nós temos o objetivo claro, explícito, descarado, de arrancar a audiência da grande mídia. Estamos no Exen, a produção aqui está me avisando que o meu ainda não está atualizando. Nós temos esse objetivo de arrancar a audiência da grande mídia. Assim você vai acompanhar as nossas análises e não as deles, aquele povinho de lá. Vamos para a nossa segunda pauta, gente. Olha, o Boulos, essa também é muito importante, está continuando aqui, ó, o Boulos ele apresentou uma notícia crime ao TSE contra o Tarcísio. Vamos ver primeiro o vídeo do Tarcísio, só para a gente entender o que é que tá rolando? Vamos lá. A produção tem o vídeo já pronto? Vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, claro, isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outro. Governador, o que o senhor fala? Isso aqui me lembra Mario Kart, né? Você joga uma casca de banana e fala assim, ó, tá aqui, ó. Quiser escorregar, tem a pista para esse lado, tem a pista para aquele lado. Naquele ponto tem uma casca de banana. Tarcísio foi lá com tudo. Essa, para quem não sabe, a reportagem saiu no Metrópolis. A reportagem saiu no Metrópolis dizendo que havia salves do PCC. Ou então, em algum momento diz que é salve, outro momento diz que é uma comunicação interna e depois vai ter o salve. Tem até a foto, né, da matéria, e aí dizem assim, né, olha, saiu no Metrópolis, aí o Tarcísio cita, daqui a pouco o próprio Metrópolis vai lá e fala assim, olha, o TRE falou que não tem informação nenhuma sobre isso. Bom, o que a gente faz com aquelas fotos, então? Darcio, seu comentário. Não, isso é preciso deixar muito claro, porque o Tarcísio, ele foi provocado, eu acho que o termo que você utilizou foi o melhor, a casca de banana, né, jogada ali pela própria imprensa para que ele dissesse. Agora, o que é surpreendente, ou melhor, não tem nada de surpreendente nisso.
Perdemos o Darcio aqui, tá sem a nossa conexão. Vamos ver, Serrão, você está com a gente? Ah, Darcio voltou aqui. Pode falar, Darcio, continua. Surpreendente? Então, continuando. O Guilherme Boulos entrou com uma ação, uma queixa-crime contra o Tarcísio. E o Rogério Santos não vai entrar, não? Ah, não, porque ele ganhou a eleição. E ele era, de fato, o candidato apontado à preferência das facções criminosas. E os recados são claros. Uma reportagem do Paulo Capelli mostra isso, do Metrópolis. Sabe quem foi que escreveu o bilhete? Quem? Raimundo Nonato, vulgo Terra Seca do PCC. São recados assinados, Flávio Morris. Eles já têm nomes e codinomes, eles não escondem os seus nomes. Pedindo para que votasse contra a Rosana Vale do PL, porque ela era inimiga e amiga do Derrite. Dinho Morfeu, do PCC, isso em São Vicente, mas calma. Nos dias 11 e 12 de setembro, tivemos recados em Presidente Venceslau e na cadeia de Pinheiros, também orientando votos em Boulos. E depois, no dia 19, na penitenciária de Riolândia, e no dia 30 de setembro, na penitenciária de Guareí. Ou seja, recados das facções criminosas dentro dos presídios, orientando o voto em Guilherme Boulos. A pergunta a culpa é do Tarcísio? Ele só respondeu uma pergunta, ele foi provocado. Então, assim, é muito curioso que a gente esteja discutindo uma provável aprovação ou um determinado apoio de facções criminosas ao PT ou ao PSOL. Porque aqui a gente precisa lembrar lá o nosso doutor José Carlos Graça Wagner, que foi quem identificou a formação do Foro de São Paulo, e lá, nessa formação, a orientação era: as organizações criminosas precisam virar partidos políticos para disputar eleições. É aí que está a raiz desse problema. Portanto, hoje, analisar o pedido de uma facção criminosa a qualquer candidato do PT ou do PSOL não é nada de surpreendente. Surpreendente mesmo é que alguém ainda fique surpreso com isso. Porque essa aliança, esses diálogos cabulosos, essa relação, ela é muito antiga. E ela nasce lá na queda do Muro de Berlim. Vejam só, aqui no Braddock Morning a gente retoma a origem do problema. Eu acho que era essa discussão que o Brasil deveria estar fazendo nesse momento, né? Se a gente deve continuar tratando esses partidos como partidos políticos ou dando o nome que eles merecem, que são verdadeiras facções. É isso, Flávio Morgenstern. Serrão, eu quero colocar só um adicional aí para você, que já está acostumado com a grande mídia, para comentar. Tarcísio, além de tudo, ele foi lá dar uma entrevista para a Globo News, né? E perguntaram, e aí, né, que história é essa? Foi de falar de PCC, ele falou, ai, desculpa, foi um erro, né? Me faltou, como é que ele disse, né? Me faltou malícia política. Como você analisa isso, Serrão? Fez o jogo que tinha que jogar. A eleição não é para ficar ai, não vou falar isso, não vou falar aquilo, não. Ele mandou a letra exata que tinha que mandar, eles tinham a informação, souberam mesmo que as facções fizeram interferência política. Mas não vamos nem longe. Olha lá a votação dos presídios como foi. Acabou, só isso aí explica tudo. Não precisa chamar o Freud para explicar, não. O sistema é Flórida, gente. Esse que é o ponto. O sistema não queria que o Guilherme Boulos ganhasse essa eleição em São Paulo. Ponto. É isso que tem que ficar claro, né? De vez em quando o sistema joga um pouco diferente, né? E a gente precisa entender essas variações de jogada. Em São Paulo, o sistema preferiu o Nunes, preferiu o centro, porque eles estão apostando que o centro é que vai ser o campeão na eleição presidencial próxima. Então estão inventando o discurso do centro. O problema agora é que eles vão ter que fabricar o candidato presidencial de centro. Vai ser quem? Vai ser o Tarcísio? O Tarcísio eu garanto que não é, porque ele quer ser candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Então vai ser quem?
vai ser Ratinho Júnior, vai ser o Ronaldo Caiado, vai ser o Papai Noel, vai ser agora o Pablo Marçal, que já se apontou como candidato e vai querer ser o centrista da vez, da história. Então, vem muita, olha, os caras vão ter que ter muita criatividade ainda pela frente. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos esperar o que acontecerá com Jair Messias Bolsonaro. A previsão é que ele vai levar mais uma porrada, que ele vai ficar inelegível novamente, né? Isso é líquido e certo, da mesma forma como vários candidatos ao Senado também ficarão inelegíveis. O plano do sistema é esse. Agora, se vai acontecer ou não, vamos esperar. A eleição municipal só acaba no dia 5 de novembro. Carmen Lúcia disse que acabou agora, que foi rápido. Não, a eleição municipal só acaba dia 5. Tem o prefeito Donald Trump e o presidente da Câmara de Vereadores, Elon Musk. Essa eleição vai ser eletrizante. A gente não cansa de dizer isso aqui, Serrão, ainda mais que a gente faz análise, né, no Braddock Connection. Toda segunda-feira, vou estar lá, toda segunda-feira no final do Braddock Show, meia hora de análise geopolítica. Eu sempre comento isso, que a eleição americana que é realmente o que importa.